caminhoneiro encontra grávida em meio a ratos e uma revelação impactante que muda tudo. A estrada estava vazia, como um deserto sem fim. O sol batia forte, deixando o asfalto quase derretido, e Léo, um caminhoneiro solitário, sentia o cansaço pesar em seus ombros. Quilômetros atrás, ele havia passado por pequenas cidades esquecidas, onde as ruas pareciam sussurrar histórias de abandono. E agora, diante de um galpão abandonado, algo o chamou, uma intuição, ou talvez o instinto de proteção que sempre o acompanhou. Ele estacionou o caminhão, desceu e caminhou para a entrada do galpão. A porta rangeu como um aviso, mas Léo a empurrou. Assim que entrou, uma onda de calor e um cheiro forte de mofo o atingiram em cheio. O lugar estava tomado por sombras e ecoava com um som inquietante. Ratos, pequenos e ágeis, que se moviam pelo chão coberto de entulho. Ao se acostumar com a escuridão, Léo a avistou. Sara, uma jovem, com a pele pálida e os olhos cheios de medo. Estava encostada em uma pilha de caixas. A barriguinha dela, evidente mesmo sob roupas largas, ondulava levemente a cada respiração. Ali, cercada por ratos, ela parecia a personificação do desespero. O coração de Léo disparou. Sem pensar, ele se aproximou. "Ei, o que aconteceu aqui?" perguntou a voz angustiada. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei o que fazer. Estou fugindo." Sua voz falhou, como se carregasse um peso imenso. Léo sentiu um nó na garganta. Ele queria saber mais, mas a situação era caótica. Sara olhou ao redor, os ratos a cercando como se fossem sombras. Em um ato instintivo, ele se abaixou, afastando-a do caminho daquelas criaturas. No fundo, ele percebeu que ela não era a única vulnerável ali. "Calma, está tudo bem. Estou aqui para te ajudar", prometeu Léo. À medida que conversavam, Sara começou a expor sua história. Ela fugia de um relacionamento aterrorizante, um chefe do crime local que a ameaçava com palavras e socos. Léo escutava, a dor dela o envolvia, fazendo-a reviver suas próprias batalhas. Ele sempre tinha sido um lobo solitário, mas agora sentia um impulso, uma conexão inexplicável. "Se eu voltar, não terei como parar isso", ela murmurou, a voz tremendo. Léo pensou em tudo o que havia perdido, em como a vida pode machucar sem aviso. Justamente naquele momento, tudo estava mudando. Era como se o universo tivesse uma presença maior, unindo seus destinos em um espaço escuro e sujo. Então, um barulho no fundo do galpão fez o coração de Léo parar. Ele sabia que alguém estava se aproximando. Medo e adrenalina dispararam. Era ele, o homem que Sara temia. Léo sacudiu a cabeça, sentindo o peso do dilema: proteger aquela mulher e o futuro que ela carregava, ou seguir sua jornada como se nada tivesse acontecido. Os passos se aproximavam, e Léo percebeu que essa decisão poderia ser sua última. O dilema apertava como um laço: enfrentar seu destino ou se afastar da única chance de redenção que tinha encontrado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que tem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Léo estava paralisado, os passos se aproximando rapidamente. Ele sentia a adrenalina pulsar. Nas veias, o pânico crescendo. O que fazer? Enfrentar aquele homem?
Proteger Sara? As batidas do coração ecoavam no silêncio do galpão, até que uma figura saiu da escuridão. Era um homem alto, com um sorriso sutil e ameaçador, mas o choque verdadeiro veio quando Leo notou um detalhe que o fez gelar. No ombro do homem havia uma tatuagem, um símbolo que ele conhecia bem. Era a marca do grupo criminoso que ele mesmo tinha ajudado a derrubar anos atrás. A realidade soava como um açoite. Leo não estava apenas em uma armadilha. Ele havia caído no próprio pesadelo que não conseguia esquecer. A tensão no ar cortava como uma faca. Leo olhou para Sara, e ela estava tão assustada quanto ele. Então, o homem falou, espécies de palavras brandas, mas com uma clara ameaça subjacente. Então você a encontrou, Leo, disse. Seu tom era quase de desprezo. Sabe, eu sempre soube que ela não iria longe. Vocês dois têm um destino, não têm? A sede de fuga e de redenção. O queixo de Leo travou. Sentiu um nó na garganta apertar. Como ele sabia seu nome? Ele se lembrou dos rostos que reconhecera em sua jornada, de quanto era pequeno o mundo. O homem claramente o tinha seguido, e isso significava que a situação era ainda mais grave. Quem é você? Leo tentou soar mais firme do que se sentia. O que quer com ela? Isso, ele apontou para Sara. É apenas o começo. Vejo que você carrega um fardo pesado, Leo. Mas não importa. O que importa é que ela é a chave para tudo que você desapegou. Momento de silêncio. Leo piscou, confuso. A revelação o atingiu. Mas antes que ele pudesse responder, Sara interrompeu. Espera, você sabia que ele vinha? As palavras dela estavam cheias de incredulidade e dor. Um raio de entendimento passou pela mente de Leo. Ele olhou para Sara, que agora parecia mais do que apenas uma vítima. Havia um brilho nos olhos dela, algo que não estava lá antes. Era como se um peso a tivesse sido tirado, uma força que emergia. Eu não tenho medo dele, ela declarou, erguendo a cabeça. Leo não conseguia acreditar. Sara não estava apenas fugindo. Ela também tinha segredos. Você é mais forte do que você mesmo imagina. É por isso que eu a queria de volta, o homem disse, a voz quase sedutora. Ele já não tinha mais a aparência de um simples criminoso. Havia algo mais ali, um convite. O que você sabe sobre mim? A curiosidade em Sara era palpável. Algo escuro e poderoso dançando em cada palavra. Leo sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele percebeu que Sara não estava apenas presa em uma rede de perigos. Ela estava ligada ao próprio inimigo. A sensação de traição começava a se instalar. O que mais ela escondia? Diante de tudo isso, um desespero tomava conta de Leo. O dilema havia se tornado ainda mais complicado. Não era apenas Sara que estava em perigo. Era também o reflexo do que ele próprio havia enfrentado na vida. E, de repente, a mudança não era apenas externa, mas havia uma transformação dentro dele. A dúvida lhe apertava o peito. Poderia confiar nela? E se todo esse tempo ela não houvesse fugido dele, mas sim do que realmente era? O homem sorriu maliciosamente, como se soubesse tudo o que se passava na mente de Leo. E então, como uma lâmina afiada, as palavras do forasteiro cortaram o ar. Temos muito o que discutir. O destino de todos nós pode mudar em um instante. E é você quem decidirá. As sombras do galpão pareciam se fechar mais. E a sensação de que tudo estava prestes a despencar tomava conta do ambiente. Leo estava prestes a entrar em uma batalha não apenas pela vida de Sara, mas por respostas que poderiam mudar tudo. Leo estava paralisado, os passos se aproximando rapidamente. Ele sentia a adrenalina pulsar nas veias, o pânico crescendo. O que fazer? Enfrentar aquele homem? Proteger Sara? As batidas do coração ecoavam no silêncio do galpão, até que uma figura saiu da escuridão. Era um homem alto,
com um sorriso sutil e ameaçador. Mas o choque verdadeiro veio quando Leo notou um detalhe que o fez gelar. No ombro do homem havia uma tatuagem, um símbolo que ele conhecia bem. Era a marca do grupo criminoso que ele mesmo tinha ajudado a derrubar anos atrás. A realidade soava como um açoite. Leo não estava apenas em uma armadilha. Ele havia caído no próprio pesadelo que não conseguia esquecer. A tensão no ar cortava como uma faca. Leo olhou para Sarah e ela estava tão assustada quanto ele. Então o homem falou, espécies de palavras brandas, mas com uma clara ameaça subjacente. Então, você a encontrou, Leo, disse. Seu tom era quase de desprezo. Sabe, eu sempre soube que ela não iria longe. Vocês dois têm um destino, não tem? A sede de fuga e de redenção. O queixo de Leo travou. Sentiu o nó na garganta apertar. Como ele sabia seu nome? Ele se lembrou dos rostos que reconhecera em sua jornada. De quanto era pequeno o mundo. O homem claramente o tinha seguido, e isso significava que a situação era ainda mais grave. Quem é você? Leo tentou soar mais firme do que se sentia. O que quer com ela? Isso, ele apontou para Sarah. É apenas o começo. Vejo que você carrega um fardo pesado, Leo. Mas não importa. O que importa é que ela é a chave para tudo que você desapegou. Um silêncio pesado envolveu o galpão. Leo piscou, confuso. Mas antes que ele pudesse pensar em algo mais, o rosto de Sarah mudou. Ela deu um passo à frente e com uma voz firme disse: Espera, eu sei quem você é. A revelação fez o ar parar. Leo olhou fixamente para ela, completamente atordoado. Sarah parecia ter recuperado a confiança. Havia um brilho nos olhos dela que ele nunca tinha visto antes. O homem que estava diante deles, o predador, encolheu os ombros. Ah, finalmente revelando seu segredo, Sarah? Ironicamente, você sempre foi mais esperta do que aparenta. Eu não estou mais com medo de você. Sua voz ressoava firme. Eu sei a verdade sobre o que você fez. Leo sentiu um frio na espinha. O que ela estava dizendo? O homem não parecia surpreso. Ele apenas sorriu. É, isso mesmo. Ela era uma das minhas melhores agentes, fingindo estar presa nesse jogo todo, para se infiltrar numa organização maior. Um plano mais abrangente, talvez? A cada nova palavra, Leo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O mundo estava virando de cabeça para baixo. Ele sempre pensou que Sarah era a frágil vítima, mas agora tudo estava em dúvida. Você não sabe o que está dizendo, Leo gritou. Ela está correndo perigo. O homem se virou para ele, rindo. Perigo? Leo, você ainda não entendeu. O verdadeiro perigo sempre esteve ao seu redor. Sarah não é só uma vítima. Ela sempre foi um lobo disfarçado de ovelha. O ar ficou pesado, como se o espaço entre eles estivesse carregado de segredos amarelados pelo tempo. Leo olhou nos olhos de Sarah, buscando uma explicação, mas ela apenas balançou a cabeça. Ele sentiu um aperto no peito. Lamento por tudo que acreditava saber. O que mais você esconde, Sarah? A pergunta saiu como um sussurro de desespero. A verdade, Leo, é que não é apenas sobre nós. É sobre tudo que está em jogo, e eu escolhi ficar. Mas agora, você precisa escolher de que lado está. As palavras dela atingiram Leo como um tapa no rosto. Ele tinha que decidir. O homem se aproximou, o sorriso ampliando. Vejo que as cartas estão na mesa. Agora, o que vai ser? A escolha de cada um refletirá no destino de todos. O que você decidir mudará tudo. Nesse turbilhão de emoções, Leo olhou para Sarah, questionando tudo o que havia vivido até agora. A incerteza pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. E com a tensão crescente, o galpão estava prestes a se tornar um campo de batalha, onde as verdadeiras intenções viriam à tona. O coração de Leo disparava, e na confusão, ele percebeu que a luta apenas estava começando.
Léo estava paralisado, as palavras do homem ressoando em sua mente como um eco perturbador. Sara, com a cabeça erguida, exibia uma força que Léo não sabia que ela tinha, mas a revelação apenas deixou mais perguntas. A tensão no ar era palpável, e o sorriso do homem parecia se conectar a algo profundo, oculto. Precisamos falar sobre o que você realmente é, Sara. A inquietação na voz de Léo explodia em um grito, confundido entre a raiva e a necessidade de proteção. Ah, Léo, você ainda não me entende. A voz dela estava cheia de uma calma perturbadora. Eu não sou apenas uma vítima. Eu sou parte de algo maior, algo que você não pode imaginar. O homem atrás dela deu um passo à frente, como um gato que avança sobre sua presa, e completou. Exatamente. Ela estava lá quando derrubamos sua rede. Você só não sabia que isso era parte do plano. Um plano que envolvia você desde o início. Os olhos de Léo se arregalaram. Seu coração batia forte, um tambor ensurdecedor dentro de seu peito. Ele se voltou para Sara, a fúria crescendo. Você me usou? Você me enganou todo esse tempo? Não, Léo, não. É isso. Sara praticamente implorou. Seu olhar estava cheio de lágrimas. Eu não queria que você soubesse. Até agora. Era para você ter uma vida normal. As palavras dela ecoaram, mas a confusão tomou conta. Léo já se sentia preso em um pesadelo, cada insegurança brotando em sua mente. E aquela revelação batia como um martelo. Essa mulher que ele tentou salvar, que agora tinha algo grandioso por trás dela, poderia ser também um traço de sua própria condenação. Você não sabe do que está falando, Sara. Isso não é desculpa, gritou Léo, sua voz cheia de desespero. Ao mesmo tempo, o homem riu, feliz pela promoção do caos. Mas é isso, não é? O seu amor, ela estava disfarçada. A lealdade dela era a chave para minha liberdade, a melhor peça no meu jogo. Léo olhou para o homem, lembrando do que ele havia enfrentado em seu passado. Um flash rápido, um sorriso, uma traição. Ele se sentiu como um maremoto prestes a se intensificar. Era uma luta, então? Mas com quem? Com um homem que se mostrava um vilão ou com Sara, que agora parecia parte do mesmo enredo sombrio? A adrenalina tomou conta de Léo e, em um ato de desespero, ele decidiu puxar Sara para longe. Nós precisamos sair daqui. Ele não pode. Você não pode ficar com ele. Mas então, algo inesperado aconteceu. Com um movimento rápido, o homem ergueu a mão e uma série de tiros ecoaram pelo galpão. As balas ricochetearam nas paredes e Sara caiu no chão, sangue pingando de sua perna. Léo parou, estupefato, seu corpo congelado pelo horror. Não, não, ele gritou, correndo até ela. O pânico tomou conta enquanto a cena girava em seu redor. A imagem do homem, agora com um olhar frio, encheu de uma raiva que Léo nunca soube que poderia sentir. Ele havia perdoado o passado, só para ser atacado novamente. Você realmente acreditou que ela era uma vítima? Ela sempre me pertenceu. O homem revelou com um sorriso desprezível. E enquanto Léo se agachava ao lado de Sara, ele sentiu que o chão sob seus pés estava ruindo. Não, não, você vai ficar bem. As palavras estavam saindo, mas não havia certeza. O olhar de Sara estava vazio. E com um esforço visível, ela sussurrou. Eu não queria que você soubesse, mas eu sempre fui sua. E naquele instante, toda a sua história desmoronou. O mundo começou a escurecer ao redor deles, e Léo sentiu que tudo estava se perdendo. O homem fez um movimento, e Léo sabia que isso era só o começo. Os segredos se tornavam armas, e as balas poderiam muito bem ser o prelúdio de um final que ele não tinha como prever. E ao encarar a fragilidade de Sara ali, ele sabia que agora precisaria lutar não só por ela,
mas por um futuro que se distorcia rapidamente. O eco dos disparos ressoava em sua mente. E o que viria a seguir seria um teste de tudo o que ele pensava saber. Léo estava paralisado, as palavras do homem ressoando em sua mente como um eco perturbador. Sarah, com a cabeça erguida, exibia uma força que Léo não sabia que ela tinha. Mas a revelação apenas deixou mais perguntas. A tensão no ar era palpável, e o sorriso do homem parecia se conectar a algo profundo, oculto. Precisamos falar sobre o que você realmente é, Sarah. A inquietação na voz de Léo explodia em um grito, confundido entre a raiva e a necessidade de proteção. Ah, Léo, você ainda não entende. A voz dela estava cheia de uma calma perturbadora. Eu não sou apenas uma vítima. Eu sou parte de algo maior, algo que você não pode imaginar. O homem atrás dela deu um passo à frente, como um gato que avança sobre sua presa, e completou. Exatamente. Ela estava lá quando derrubamos sua rede. Você só não sabia que isso era parte do plano, um plano que envolvia você desde o início. Os olhos de Léo se arregalaram. Seu coração batia forte, um tambor ensurdecedor dentro de seu peito. Ele se voltou para Sarah, a fúria crescendo. Você me usou? Você me enganou todo esse tempo? Não, Léo, não é isso. Sarah praticamente implorou. Seu olhar estava cheio de lágrimas. Eu não queria que você soubesse, até agora. Era para você ter uma vida normal. As palavras dela ecoaram, mas a confusão tomou conta. Léo já se sentia preso em um pesadelo. Cada insegurança brotando em sua mente. E aquela revelação batia como um martelo. Essa mulher que ele tentou salvar, que agora tinha algo grandioso por trás dela, poderia ser também um traço de sua própria condenação. Você não sabe do que está falando, Sarah. Isso não é desculpa, gritou Léo, sua voz cheia de desespero. Ao mesmo tempo, o homem riu, feliz pela promoção do caos. Mas é isso, não é? O seu amor, ela estava disfarçada. A lealdade dela era a chave para minha liberdade, a melhor peça no meu jogo. Bem, Léo olhou para o homem, lembrando do que ele havia enfrentado em seu passado. Um flash rápido, um sorriso, uma traição. Ele se sentiu como um maremoto prestes a se intensificar. Era uma luta, então? Mas com quem? Com o homem que se mostrava um vilão? Ou com Sarah, que agora parecia parte do mesmo enredo sombrio? A adrenalina tomou conta de Léo, e em um ato de desespero, ele decidiu puxar Sarah para longe. Nós precisamos sair daqui. Ele não pode. Você não pode ficar com ele. Mas então, algo inesperado aconteceu. Com um movimento rápido, o homem ergueu a mão e uma série de tiros ecoaram pelo galpão. As balas ricochetearam nas paredes e Sarah caiu no chão, sangue pingando de sua perna. Léo parou, estupefato, seu corpo congelado pelo horror. Não, não! Ele gritou, correndo até ela. O pânico tomou conta enquanto a cena girava em seu redor. A imagem do homem, agora com um olhar frio, encheu de uma raiva que Léo nunca soube que poderia sentir. Ele havia perdoado o passado só para ser atacado novamente. Você realmente acreditou que ela era uma vítima? Ela sempre me pertenceu. O homem revelou com um sorriso desprezível. E enquanto Léo se agachava ao lado de Sarah, ele sentiu que o chão sob seus pés estava ruindo. Não, não, você vai ficar bem. As palavras estavam saindo, mas não havia certeza. O olhar de Sarah estava vazio, e com um esforço visível, ela sussurrou. Eu não queria que você soubesse, mas eu sempre fui sua. E naquele instante, toda a sua história desmoronou. O mundo começou a escurecer ao redor deles, e Léo sentiu que tudo estava se perdendo. O homem fez um movimento, e Léo sabia que isso era só o começo. Os segredos se tornavam armas, e as balas poderiam muito bem ser o prelúdio de um final que ele não tinha como prever.
E ao encarar a fragilidade de Sarah ali, ele sabia que agora precisaria lutar não só por ela, mas por um futuro que se distorcia rapidamente. O eco dos disparos ressoava em sua mente, e o que viria a seguir seria um teste de tudo o que ele pensava saber. Então, antes que ele pudesse processar tudo, a parede do galpão começou a tremer. Um estrondo ensurdecedor surgiu, como se o próprio espaço ao redor estivesse se desintegrando. Leo olhou para o homem, depois para Sarah, e sentiu o chão se mover sob seus pés. A estrutura velha e deteriorada não suportou mais. Parte do teto desabou, fazendo uma nuvem de poeira e entulho levantar. Leo tentou proteger Sarah com seu corpo. Foi nesse momento que uma luz intensa surgiu do exterior, inundando tudo. E antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, uma figura encapuzada atravessou a luz, se aproximando de forma sobrenatural. O homem e Sarah pareciam congelados, focados na nova presença. A figura parou. "O que você está fazendo aqui?" O homem gritou, seus olhos transbordando de raiva. "Você não deveria estar aqui." A figura encapuzada olhou para Leo e Sarah, e quando o capuz caiu, o coração de Leo quase parou. Era alguém que ele conhecia de seu passado, alguém que ele pensava ter perdido para sempre. Era sua irmã Alice. Com um olhar feroz e determinado, ela respondeu: "Estou aqui para resgatar minha família." Tudo em Leo parou. Ele estava prestes a descobrir que o jogo era muito mais profundo do que imaginava. A realidade, a relação dele com Sarah e o que estava em jogo mudaram drasticamente. Agora, entre uma ação iminente e decisões que poderiam alterar tudo, Leo se viu na beira de um abismo, sem saber se o próximo passo seria em direção à salvação ou à ruína total. Leo estava paralisado. As palavras de Alice ecoavam em sua mente. Ela, sua irmã, a última pessoa que ele esperava ver ali. O homem à sua frente, mantendo um olhar desdenhoso, parecia pronto para atacar. O medo tomou conta dele, mas também uma onda de determinação. Precisava proteger Sarah, mas agora havia mais em jogo. Família? O homem riu, claramente se divertindo com a confusão. Não achou que isso mudaria o que está prestes a acontecer, não é? Sarah no chão gemia. O sangue escorria pela perna, misturando-se com a sujeira do galpão. Leo se virou para ela, a preocupação quase a sufocando. "Está tudo bem, eu vou te ajudar", gritou, mas sua voz tremia. Ele não sabia o que fazer, como agir. Alice deu um passo à frente, encorajando-o. "Tudo o que eu fiz, Leo, foi para te proteger. O que vocês dois não entendem é que eu sei tudo sobre esse homem. Ele não é só um criminoso. Ele é parte de algo muito maior." O homem fez uma pausa, as feições mudando. "E você acha que vai conseguir me parar?" Ele olhou para Alice com desprezo. "Você não sabe com quem está mexendo." De repente, algo inusitado aconteceu. Um dispositivo de rádio começou a tocar. A música estrondando pelo galpão, rompendo o silêncio pesado. O homem ficou momentaneamente distraído. Leo aproveitou a chance, puxando Sarah para longe, arrastando-a na direção da saída. O tempo parecia parado, e cada centésimo de segundo era crucial. "Vem!" ele gritou, sua voz ecoando. Mas, como se o universo estivesse jogando contra ele, uma nova figura apareceu na entrada, levando a atenção a um novo nível. Era um dos capangas do homem, a expressão carregada de raiva, arma em punho. Ele olhou para Leo e Sarah, então desviou o olhar rapidamente para Alice. O clima mudou instantaneamente. O homem congelou. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, os olhos arregalados. "Thought you were gone for good." "Eu estou de volta. E você não vai mais machucar ninguém." A determinação de Alice era palpável.
cada palavra carregada de uma força inabalável. Isso pegou Léo de surpresa. Alice, parte disso tudo? Ele queria entender, gritar. Mas o medo por Sarah o impedia de se concentrar. Mas antes que uma resposta pudesse ser dada, um barulho estrondoso, como uma explosão, sacudiu o ambiente. Parte do teto desabou, levantando uma nuvem de poeira e entulho. Não, Léo gritou, puxando Sarah mais perto de si. Ele sabia que precisava agir rápido, mas a realidade estava desmoronando ao seu redor. A figura do capanga estava em movimento, mas havia uma hesitação em seus olhos. Algo estava errado. Nesse momento, Alice revelou uma pequena caixa em sua mão. Com um movimento rápido, ela ativou-a. Uma luz azul intensa irrompeu, iluminando o ambiente. Para Léo, a visão foi quase sobrenatural. O homem e seu capanga ficaram em choque, incapazes de se mover. "Oh! Que você fez?" O homem gritou, o medo agora estampado em seu rosto. "Você tem que parar isso." Mas era tarde demais. A luz engolfou tudo, criando uma tela de caos. No meio da confusão, Léo ouviu um grito. Era Sarah, seu olhar desesperado buscando ajuda. Com o coração na mão, ele fez uma escolha. Sem pensar, correu em direção à luz. No momento em que cruzou a barreira de brilho, tudo virou um turbilhão. Imagens desenharam-se de sua vida, lembranças que ele acreditava ter enterrado. E então, em um instante de clareza, as revelações começaram a jorrar. O mundo não era o que parecia, e tudo o que ele achava conhecer estava prestes a mudar radicalmente. Quando tudo se acalmou, Léo se viu em um lugar completamente diferente. Uma versão de sua realidade, mas com um detalhe único. Estava cercado por pessoas que conhecia e, ao mesmo tempo, não conhecia, e olhou ao redor. A confusão tomou conta. Ele sentiu o frio na espinha e o nó na garganta. "O que aconteceu?" perguntou, não conseguindo compreender. E foram essas palavras que deixaram uma marca, porque ao seu lado as pessoas que mais amou pareciam não se lembrar dele. E a verdadeira batalha estava só começando. Léo estava paralisado. As palavras de Alice ecoavam em sua mente. Ela, sua irmã, a última pessoa que ele esperava ver ali. O homem à sua frente, mantendo um olhar desdenhoso, parecia pronto para atacar. O medo tomou conta dele, mas também uma onda de determinação. Precisava proteger Sarah, mas agora havia mais em jogo. "Família?" O homem riu, claramente se divertindo com a confusão. "Não achou que isso mudaria o que está prestes a acontecer, não é?" Sarah no chão gemia. O sangue escorria pela perna, misturando-se com a sujeira do galpão. Léo se virou para ela, a preocupação quase a sufocando. "Está tudo bem, eu vou te ajudar", gritou. Mas sua voz tremia. Ele não sabia o que fazer, como agir. Alice deu um passo à frente, encorajando-o. "Tudo o que eu fiz, Léo, foi para te proteger. O que vocês dois não entendem é que eu sei tudo sobre esse homem. Ele não é só um criminoso. Ele é parte de algo muito maior." O homem fez uma pausa, suas feições mudando abruptamente. "Você acha que vai conseguir me parar?" Ele olhou para Alice com desprezo. "Você não sabe com quem está mexendo." De repente, algo inusitado aconteceu. Um dispositivo de rádio começou a tocar. A música estrondando pelo galpão, rompendo o silêncio pesado. O homem ficou momentaneamente distraído. Léo aproveitou a chance, puxando Sarah para longe, arrastando-a na direção da saída. O tempo parecia parado, e cada centésimo de segundo era crucial. "Vem!" ele gritou, sua voz ecoando. Mas como se o universo estivesse jogando contra ele, uma nova figura apareceu na entrada, levando a tensão a um novo nível. Era um dos capangas do homem. A expressão carregada de raiva, arma em punho. Ele olhou para Léo e Sarah, então desviou o olhar rapidamente para Alice. O clima mudou instantaneamente. O homem congelou. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou.
os olhos arregalados. Você não deveria estar aqui. Estou de volta, e você não vai mais machucar ninguém. A determinação de Alice era palpável, cada palavra carregada de uma força inabalável. Isso pegou Léo de surpresa. Alice, parte disso tudo? Ele queria entender, gritar, mas o medo por Sarah o impedia de se concentrar. Mas antes que uma resposta pudesse ser dada, um barulho estrondoso como uma explosão sacudiu o ambiente. Parte do teto desabou, levantando uma nuvem de poeira e entulho. Não! Leo gritou, puxando Sarah mais perto de si. Ele sabia que precisava agir rápido, mas a realidade estava desmoronando ao seu redor. A figura do capanga estava em movimento, mas havia uma hesitação em seus olhos. Algo estava errado. Nesse momento, Alice revelou uma pequena caixa em sua mão. Com um movimento rápido, ela ativou-a. Uma luz azul intensa irrompeu, iluminando o ambiente. Para Léo, a visão foi quase sobrenatural. O homem e seu capanga ficaram em choque, incapazes de se mover. — O que você fez? O homem gritou, o medo agora estampado em seu rosto. — Você tem que parar isso! Mas era tarde demais. A luz engolfou tudo, criando uma tela de caos no meio da confusão. Léo ouviu um grito. Era Sarah, seu olhar desesperado buscando ajuda. Com o coração na mão, ele fez uma escolha. Sem pensar, correu em direção à luz. No momento em que cruzou a barreira de brilho, tudo virou um turbilhão. Imagens desenharam-se de sua vida, lembranças que ele acreditava ter enterrado. E então, em um instante de clareza, as revelações começaram a jorrar. O mundo não era o que parecia, e tudo o que ele achava conhecer estava prestes a mudar radicalmente. Quando tudo se acalmou, Leo se viu em um lugar completamente diferente. Uma versão de sua realidade, mas com um detalhe único. Estava cercado por pessoas que conhecia, e ao mesmo tempo não conhecia. E olhou ao redor. A confusão tomou conta. Ele sentiu o frio na espinha e o nó na garganta. — O que aconteceu? Perguntou, não conseguindo compreender. Foi então que viu. Ali, em meio ao caos, estava sua mãe. A expressão dela de dor e angústia o paralisou. Ela olhou para ele com um misto de alívio e tristeza. Léo sempre pensou que sua mãe tinha morrido em um acidente. Mas aqui estava ela, viva. — Léo, você precisa entender, ela disse, a voz fraca. Nós não temos muito tempo. A verdade é muito maior do que você imagina. E naquele momento, a realidade começou a desmoronar novamente. Tudo o que Léo acreditava saber sobre sua vida e sua família estava prestes a ruir. E ele, no centro de tudo isso, mal conseguia respirar. A pergunta saltava à sua mente. O que mais está escondido? Os segredos estavam emergindo à superfície. E Léo sabia que o que viria a seguir mudaria tudo para sempre. Léo estava paralisado. As palavras de sua mãe o atingiram como um soco no estômago. O olhar dela, repleto de dor, fazia seu coração acelerar. Como ela estava ali, viva, depois de tudo? Ele mal conseguia processar. Era como se toda a sua vida tivesse sido uma farsa. — O que aconteceu, mãe? Ele perguntou, a voz trêmula. — Eu pensei que você tinha morrido. — Eu sei. Ela olhou para ele com tristeza. — Léo, você não está seguro aqui. Eles estão vindo. O homem à sua frente, que havia sido uma figura ameaçadora, agora parecia mais confuso do que nunca. Ele balançou a cabeça, como se tentasse voltar a um estado de controle. A adrenalina pulava nas veias de Léo. Ele precisava agir, mas a revelação sobre sua mãe o deixava imóvel. — Você não tem ideia do que está lidando. O homem se aproximou, os olhos estreitos. — Eu tenho a seu respeito segredos que você nunca ousou imaginar. Léo sentiu um nó na garganta. O que mais ele poderia perder? E em meio a esse caos, uma nova figura surgiu entre as sombras. Era Alice, sua irmã. A expressão de determinação no rosto dela
era inconfundível. Não escute, gritou ela. Ele está manipulando você. Sarah estava no chão, gemendo de dor. Seu olhar estava cheio de medo. Léo olhou para ela, depois voltou a focar em Alice e sua mãe. Eles eram seu vínculo, sua conexão com a verdade. Mas a verdade era uma faca de 2 gumes. Eu sempre tive seus melhores interesses em mente, Léo, disse o homem, a voz agora sedutora, como se estivesse tentando atraí-lo para seu lado. Você não pode acreditar que é sua mãe, que ela está aqui por acaso. O silêncio pesado tomou conta do galpão. Léo olhou para sua mãe desesperado. Ela começou a falar, mas as palavras pararam quando um estrondo ensurdecedor irrompeu. A estrutura velha do galpão começou a tremer. Pedras e entulhos começavam a despencar do teto. Rápido, precisamos sair, berrou Alice, puxando Léo para trás enquanto Sarah tentava se arrastar. E foi nesse momento, em meio ao caos, que uma explosão estrondosa quebrou o momento tenso. O galpão desmoronou ao redor deles e Léo foi jogado ao chão. O eco dos destroços ressoou, e a fumaça envolveu tudo. Ele tentou se levantar, o coração pulsando nos ouvidos. Uma sombra se destacou na fumaça. Era o homem. Ele estava se levantando, mas pensou que teria o final feliz. Não pensou? Disse o homem, a voz dele agora carregada de um tom ameaçador. Mas a verdade é que eu nunca saí do jogo. E você apenas adiou o inevitável. Os olhos de Léo se arregalaram, compreendendo a profundidade da traição. Ele encarou a mãe, a dor dela transparecendo em seu rosto. O que ela sabia? E a escolha de permanecer escondida? O que isso realmente significava? As peças do quebra-cabeça que nunca se encaixaram estavam agora brilhando com uma luz cruel. Você é parte disso. Léo falou, o horror evidente. Você sempre foi. Não é assim, Léo, ela suplicou. Mas havia um tremor em sua voz que só intensificava suas dúvidas. Sarah gemia, tentando se levantar. A urgência aumentava. O galpão estava desmoronando e as verdades estavam vindo à tona. Mas em meio ao caos, tudo o que ele conseguia pensar era em proteger Sarah. Então, enquanto a fumaça os envolvia, uma pesada armadilha se formou à sua frente. Uma escolha devastadora. Confiar na mulher que o criou ou na única pessoa que parecia ser realmente verdadeira. Quando tudo parecia perdido, as luzes começaram a piscar. Alguém havia ativado um dispositivo de emergência. A última coisa que Léo viu foi o rosto do homem, um sorriso malicioso cortando seus lábios. E antes que pudesse processar, a estrutura desmoronou totalmente sobre eles. Tudo se desfez em um estalo, e Léo recebeu a última verdade que ele nunca esperou ouvir ressoando em sua mente enquanto a realidade se apagava. A família é um jogo, Léo, e você sempre foi apenas uma peça. E antes que a escuridão tomasse conta, a única pergunta que restou era: o que realmente significa ser livre? O tempo parecia congelado quando a estrutura desabou ao redor de Léo. O som do colapso era ensurdecedor, mas a imagem de sua mãe, viva à sua frente, dominava seus pensamentos. Ele não tinha certeza de como, mas ele precisava entender isso. O pânico tomou conta do espaço e a poeira começou a engolfar tudo em um manto cinzento. Mãe! Léo gritou, tentando alcançar sua mão. Mas antes que pudesse tocá-la, um braço forte o agarrou pelo ombro. Era o homem, o sorriso ameaçador ainda estampado em seu rosto. Você não pode escapar desse destino, Léo, ele rosnou, olhando para a bagunça que se formava à sua volta. Placas de metal e concreto caíam como folhas em um outono violento. Era então que o inesperado aconteceu. O silêncio cortante foi interrompido por um ruído inesperado, um som mecânico como uma engrenagem se movendo. Um container no fundo do galpão se abriu de repente, liberando uma luz forte. E enquanto todos se viravam para ver o que estava acontecendo,
uma figura surgiu na luz. Era outro homem, diferente, com um olhar determinado. Léo, ele gritou, erguendo uma pistola. O tempo acabou. A cena se desenrolou em câmera lenta. O homem que segurava Léo gaguejou, e seus olhos se arregalaram diante da aparição. O desconhecido disparou a arma, mas não contra Léo. O tiro acertou o homem ameaçador na perna, fazendo-o cambalear e soltar Léo. O caos se instalou. Léo agarrou sua mãe, puxando-a em direção à saída, mas algo o fez parar. O novo homem cambaleou em direção a eles, respirando pesadamente. "É você!" exclamou com a voz cheia de desespero. "Eu precisava que você soubesse a verdade." Franziu a testa confuso, enquanto a poeira começava a se dissipar. O homem parecia familiar. "Você, quem é você?" ele perguntou, sentindo o peso da urgência em suas palavras. "Sou Jack, seu pai," ele declarou, a revelação como uma bomba, explodindo na sala cheia de entulho. "Eu sei que isso é muito para você, mas precisa entender. A sua mãe e eu temos um passado que você nunca conheceu." As palavras soaram como um eco ensurdecedor em sua mente. Léo ficou paralisado, o queixo caído. Era verdade? Era possível? Ele olhou para sua mãe, buscando respostas, mas o olhar dela estava transbordando confusão e pânico. "O que você está dizendo, Jack?" ela sussurrou, sombra de medo passando por seu rosto. Antes que algo pudesse ser dito, o homem que Léo conhecia como vilão começou a se levantar, ainda se apoiando na perna ferida. Ele olhou para Jack, e o desprezo tomava conta de seu olhar. "Você realmente acha que pode intervir aqui?" disse o homem, rindo como se tivesse visto um espetáculo vagabundo. "Isso só torna as coisas mais divertidas." Léo sentiu a raiva crescendo dentro de si. O que estava acontecendo? O homem que ele desprezava e temia agora estava ligado ao seu pai. A confusão o invadiu, e por um momento ele perdeu a capacidade de pensar claramente. Ele só queria que tudo parasse, que as verdades não viessem à tona em um momento tão caótico. E ao observar tudo isso, um pensamento de um futuro sombrio se formou em sua mente. Ele tinha que fazer uma escolha em meio a tudo isso. Então, ao olhar ao redor, Léo viu Sarah, ainda no chão, seu olhar implorando por ajuda. Qualquer dúvida, qualquer confusão que ele tivesse parecia desvanecer diante de sua dor. Ele precisava decidir. "Eu não vou deixar isso terminar assim", disse Léo, erguendo a cabeça, sentindo uma nova determinação pulsar dentro dele. "A verdade vai prevalecer, e todos nós vamos lidar com as consequências." E antes que pudesse refletir sobre suas palavras, o galpão explodiu em um estrondo real. O chão ruiu sob seus pés, e Léo mergulhou para proteger aqueles que amava. Mas enquanto a fumaça os envolvia novamente, uma pergunta ecoou em sua mente em meio à escuridão. Qual era a verdadeira natureza de sua família? E o que mais ele ainda não sabia? O chão continuava a tremer quando a poeira finalmente começou a assentar. Léo, ainda atordoado, olhou ao redor. O caos do galpão agora era uma visão de um filme em lenta decadência. O homem que antes parecia invencível estava caído, ferido e sem poder. O olhar protetor de Alice estava fixo em Léo, mas a maior preocupação dele era Sarah, ainda ferida no chão. A imagem dela, com o rosto pálido e expressão de dor, queimava em sua mente. "Léo, você precisa agir", Alice gritou, despertando-o de seu torpor. A urgência na voz dela reacendeu a adrenalina em suas veias. Certo, certo. Ele passou rapidamente por toda a situação. O ato de salvá-la era tudo o que importava. A cada passo em direção a Sarah, sentia a pressão da escolha pesada em seu peito. Ele se agachou ao lado dela,
colocando as mãos delicadamente nos ombros dela. Isso vai doer um pouco, avisou, enquanto tentava puxá-la para fora dos escombros. Mas ao fazer isso, estava ciente da gravidade da ferida. O olhar dela, embora angustiado, tinha uma centelha de esperança. Ele precisava ser forte. No canto do galpão, o homem se levantou, tentando recuperar a compostura. Você acha que pode ganhar isso? Não percebe que tudo isso é parte do plano maior? Leo virou-se, a raiva pulsando. O que mais você quer? Elevar seu ego? Gritou, deixando as palavras saírem em um turbilhão de emoções. A verdade de sua história era um caos. Mas agora era a hora da ação. O jogo mau. Começou Leo. O homem respondeu rindo, mas Leo estava farto de seu desprezo. Ele virou-se para Sarah, colorindo o cenário com um novo sentido de urgência. Vamos sair daqui. Com todas as suas forças, puxou-a e a direcionou para a saída. Alice estava ao lado, ajudando, e juntos mobilizaram as forças de que dispunham. A luz do dia parecia um farol, a liberdade visivelmente próxima. Em um último esforço, Leo olhou uma última vez para o homem. Você não terá poder sobre nós novamente, disse, antes de deixar o lugar. Lá fora, o ar fresco envolveu Leo, como se cada respiração trouxesse uma nova chance. O céu, em seu azul vibrante, parecia prometer um novo amanhecer. Nas mãos, uma Sarah, machucada, mas viva, e ao lado, Alice. Ele se sentia dividido, confuso, mas um observador implacável na virada de sua história. Leo. Sarah começou, a voz fraquejando. Eu nunca quis que você estivesse envolvido. Eu sei, ele respondeu, sentindo a fragilidade da situação. Mas agora estamos juntos nesse. Não importa o que aconteça. Alice, percebendo que a batalha não havia terminado, se aproximou. Leo, esse homem tem aliados e não podemos nos esquecer disso. O jogo ainda não acabou. Mas mesmo com toda a incerteza à sua volta, Leo se sentia mais forte. Ele girou para encarar sua mãe e Jack, que surgiram do outro lado. Como você pôde se meter nisso? Leo indagou. A dor. Nos olhos, Jack apenas baixou a cabeça, verdadeiramente arrependido. Eu me perdi, mas estou de volta, disse Jack, a sinceridade clara em sua voz. Vou proteger vocês. Era um amontoado de sentimentos misturados, mas a determinação crescia entre eles. O peso do passado ainda estava lá, mas a unidade que formavam era mais forte. Juntos, com um novo propósito, começaram a se afastar da cena do crime. Enquanto caminhavam, Leo olhou para o horizonte. O futuro ainda era incerto, mas havia uma promessa de que enfrentariam isso juntos. Uma nova jornada estava prestes a começar, e ele estava mais do que preparado. Precisamos ser rápidos, e precisamos de um plano. Alice falou, e uma nova luz de coragem parecia ressurgir. E, nessa mistura de causos e segredos, Leo sentiu que finalmente havia encontrado não apenas sua família, mas a força dentro dele para lutar por um futuro melhor. E aí está o clímax dessa jornada. Agora, se você ficou ansioso por mais histórias e reviravoltas emocionantes, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam se conectar a essas narrativas incríveis. Não hesite, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio a tudo isso que construímos juntos.